pessoal! Vamos começar aqui mais uma live, hoje com colaboração do Dimitri, que daqui a pouco deve estar chegando. Chegou o Jimmy, olá Jimmy, seja bem-vindo! Que bom, vou te convidar aqui para entrar. Convidar. Não tá dando para convidar. Você tá no celular? Tenta entrar, tenta me chamar. Boa noite, Jimmy. Quando eu fui ali em convidar, não estava dando possibilidade. Vou tentar de novo. Agora foi. Show de bola. E viva! Opa, teste áudio. Tudo bem? Ah, Tudo agora bem, eu tô Fran? vendo. Que massa! Beleza. Bom te Viva! ver, tudo certinho? Tudo ótimo, que bom Beleza. te encontrar de novo. Ó, pessoal entrando aí, Nica Koff, Ilustração, Vieira Wagner Júnior, José. Que legal. Sejam bem-vindos, pessoal. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando, vai saindo, entra de novo. E a gente vai conversando no meio disso tudo, né? Então é Muito bom. isso. Para começar aí, a gente vai se apresentar. Né? Acho que você quer começar se apresentando, Jimmy. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Dimitri Camargo Martins. Sou professor de desenho e animação no Senai e atuo na área da indústria criativa desde 2003. Uau! Gosto muito do Jimmy, é uma pessoa que me inspira muito, né, por toda a sua trajetória, assim, na área da indústria criativa como professor. Então, eu sou a Francine, estou como candidata a deputada estadual e também sou professora, artista multimídia, trabalho nessa produção aí de projetos na área de cultura e educação. Boa noite, Wagner, tudo bem? Pessoal dando boa noite. E hoje a gente vai falar então sobre novas tecnologias na indústria criativa e na educação, porque são temas que eu e o Jimmy temos em comum e que a gente acha muito importante, muito temas importantes aí para a nossa sociedade, porque hoje justamente, né, a gente está vivendo a sociedade da informação e do conhecimento, né, diferente do que foi lá atrás, né, que a gente vê da sociedade industrial, e hoje a gente está nessa sociedade que ela é a sociedade da informação e do conhecimento, porque a gente viu aí uma revolução acontecer com a informática que se popularizou, com a internet, né, que se popularizou. Quando a gente era pequeno não tinha essas coisas, né, Jimmy? É verdade. Eu lembro da conexão de escada ainda. Você, E quando hoje a era gente já está adolescente, chegando na 5G. eu sou da época que se mandava carta, né, que não tinha Eu lembro da computadores. máquina de escrever da minha mãe na escola. Sim, eu sou poeta, né, desde os meus 15 anos, e quando eu comecei a escrever poesia, os primeiros livros que eu editei foram com máquina de datilografar. Eu Aquele lembro, sonzinho, né? Tec, 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 tec. tem um amor Bom, tão grande, né? A gente fazia impressão na hora, mas as coisas estão mimeógrafo. mudando. Mimeógrafo, né? Tudo isso são tecnologias, né? Tecnologias que foram evoluindo, enfim, hoje em dia a gente está aí num processo muito acelerado de inovação tecnológica, cada dia vindo aí uma realidade nova. O Jimmy, inclusive, é um especialista aí em tecnologias emergentes, né, para a indústria criativa e para a educação. Você quer falar um pouquinho dessas tecnologias emergentes, Jimmy? Sim, é muito interessante a gente pensar que cada dia, né, que passa, a gente está, na verdade, criando novas tecnologias, né? Então, no nosso dia a dia, a tecnologia sempre está presente. Mas a cada mês, a cada 6 meses, a gente está com uma nova tecnologia. Então, aquilo que tem de mais novo, de vanguarda, que a gente chama, é uma tecnologia emergente, aquilo que está surgindo, né, emergindo. E muitas vezes a gente acaba puxando dentro da área da educação, dentro da área de tecnologia, de forma geral, né? A gente fala de tecnologia da informação e comunicação, as TICs, né? E pode puxar também para as tecnologias
didáticas ou educacionais da informação e comunicação, né, as DICs, e daí aos pouquinhos a gente vai descobrindo outras siglas, né, e outros conceitos que muitas vezes a gente respira isso, né. Então, hoje a gente está, por exemplo, vendo um filme, uma série na Netflix, ou na HBO, ou na Disney, né, a gente está, de repente, no celular ou no computador, utilizando uma rede social, como, por exemplo, o Instagram, o IGTV ou o YouTube, né? Então, são cada vez mais tecnologias presentes no nosso dia a dia, a gente nem percebe muitas vezes. Smart TV, Smart geladeira, dentre outros smarts que a gente está descobrindo a cada dia, né? E isso me fez pensar, assim, né, o quanto antigamente, por exemplo, é isso que a gente está vivendo agora, que é uma chamada de vídeo em tempo real, era coisa de filme de ficção. E hoje já é a Já coisa mais comum que tem, né? Então, sim, assim, é uma realidade, a gente não sabe onde vai parar, né? Hoje, inclusive, tem toda essa questão do metaverso, que inclusive é uma questão, né, que... Olha, um aluno do Senai aí ó, entrando, que Lucas legal. Samaneiro, muito bom, Lucas. Que Que legal. legal. A gente, Ó, ó, o Rodrigo, Rodrigo, muito bom, Rodrigo. a gente tem É muito legal isso. essa ligação, eu e o Jimmy, né? É importante falar, a gente se conheceu no Senai, né? Ambos como professores Uhum, lá na área de indústria criativa, né? uhum, Então, a gente tem aí alguns alunos em comum e temos um aí que acabou de entrar, fiquei muito feliz de ver, né? Daqui a pouco vou legal. falar um pouquinho mais Fabiana, sobre essa conexão aí com o Senai e com os alunos. Mas a gente estava falando então, né, sobre essas novas mídias, essas novas tecnologias, e o fato é que a nossa sociedade realmente a gente está vivendo imerso nessas nossas novas tecnologias, né? Todo mundo cada vez mais a TV, né, por streaming, a internet, Netflix, tudo isso abriu um mundo de possibilidades, né? O YouTube foi uma grande revolução que pessoas como nós puderam começar a colocar seus vídeos online. E isso tudo demanda, então, né, a, a atualização, no caso, né, da nossa sociedade e a criação, justamente, né, o fomento à indústria criativa, porque a gente precisa cada vez mais produzir mídias para essas tecnologias e uhum, consciência sobre essa produção também, né? Então, assim, hoje a gente consome muito mais, por exemplo, na Netflix, mídias estrangeiras do que mídias nacionais ou de Santa Catarina, né? Então, a gente vê uhum, aqui também o quanto é importante que a gente desenvolva esse setor localmente, né? Para que o Brasil seja uhum, também, aproveite todo o potencial criativo do seu povo para poder realmente estar produzindo mídia para consumo interno, né? A gente uhum. hoje podia estar produzindo muito mais, né? Então a gente acredita bastante aí no desenvolvimento do mercado da indústria criativa, que como o Jimmy vai falar, é um mercado que é gigante e abarca muitas áreas. Uhum. É muito interessante a gente pensar isso, né? Que aos poucos a gente vai vendo que em todo momento a gente está vendo a indústria criativa sem perceber. Então, às vezes, várias outras áreas que não a indústria criativa estão utilizando a comunicação, estão utilizando a conectividade, a rede, a internet, a nuvem, que a gente chama hoje, né? E as tecnologias, de forma geral. Então, a própria comunicação que hoje a gente vive, ela não é só dentro da área de comunicação, a comunicação está em todas as áreas. Então, da mesma forma que o computador, as tecnologias digitais, todas as áreas consomem esse setor. Então, esse setor é meio que transversal. Ele não é um setor separado dos outros. Todos os outros setores, de alguma forma, estão utilizando isso. Por exemplo, desde a medicina, utilizando robotizada, a distância, até mesmo, por exemplo, a indústria mecânica, com IoT, e agora cada vez mais, né, com a internet das coisas. E a gente está vendo que a própria indústria está mudando. A gente chama de indústria 4.0, né, indo para 5. Então, a cada novo momento, né, que avança a tecnologia, a gente vê também um avanço da comunicação. A gente vê um avanço também da educação para se capacitar junto a essas mudanças, né? E, ao mesmo tempo, estar à frente com inovação, com novos produtos, com novos cursos e com novas profissões. E a gente fala muitas vezes as profissões do futuro, né? Então, a gente está criando hoje aquilo que ainda não existe. A gente chama isso de inovação. Então, amanhã ou depois vão ter novas profissões que ainda não existiam 5 anos atrás. Eu lembro quando eu era criança que a gente não falaria,
você quer ser um youtuber? Hoje a gente já fala. Quando era criança, muitas vezes a gente não falava. Tipo, desenvolvedor de jogos eletrônicos. Ou, de repente, a gente não falava criador de plataformas digitais via design e UX, sem programação, né? Ou até mesmo não falava, muitas vezes, da criação de cenários para metaversos. Tudo isso já é presente hoje. E há 5, a 10, a 20 ou até mais anos atrás não era. Então, Sim. a cada 5, a cada 10 anos atrás, se a gente for pensar, né, à frente, surgem novas profissões, novas carreiras e novos setores. Se a gente pensar nos últimos 2 anos, a gente teve um avanço muito grande, né, de forma não tão planejada, né, mas por causa da dor, né, a doença ou o Covid e tudo mais, todo mundo ficou em casa e a partir daquilo a gente desenvolveu novas ferramentas, novos aplicativos e novas formas de se comunicar. E aí entra justamente a necessidade de formação de mão de obra, né, para esse setor. Por isso, eu lembro que o Senai mesmo é um dos, né, dos fomentadores, né, de cursos nessa área, que é onde a gente se conheceu. Você vê, assim, justamente, o Senai geralmente tinha muitos cursos técnicos, né, para formar profissionais para indústrias, mas diante dessa percepção de para onde estão indo as coisas, começou a trazer justamente curso de ilustrador, de design, né, que são essas áreas de animação, programação, né, de programação, todas essas áreas que estão dentro da indústria criativa, né? Então, aqui uma coisa que a gente vai falar, então, aqui também sobre essas empresas, né, você gostaria de falar mais um pouquinho aí das profissões, dos eventos que tem na área? Uma coisa que é interessante, né, que a gente pode pensar é que hoje a gente fala de metaverso, há 5 anos a gente não falava, né? Então, na própria área do metaverso tem desde o designer que vai fazer um personagem, um cenário, o arquiteto que de repente vai construir um mundo, um universo, né? Um vendedor online digital, hoje a gente já fala de marketing digital, até então a gente não falava, né? As redes sociais que estão cada vez mais conectadas, né, com esses novos mundos e universos, né, que a gente chama de meta. E aos poucos a gente começa a perceber que existem novas profissões que há 5 anos atrás já não existiam. Então, por exemplo, um próprio blockchain, que é uma coisa que a gente não falava tempo atrás, o registro, né, vai mudar a área do cartório. A própria criação de personagens, cenários, dublagens vão mudar com a internet e com a inteligência artificial. Então, aos poucos, a gente está vendo que algumas profissões estão surgindo. A própria educação vai se transformar, né? Muitas pessoas já estão fazendo cursos à distância, às vezes até cursos em outro país, né? Eu, por exemplo, estou fazendo mestrado hoje nos Estados Unidos, à distância. Então, eu não imaginava, quando era criança, que de repente eu ia estar estudando em outro país, numa universidade trilingue. Hoje isso já é possível. E daí, sim, uma coisa que é legal de a gente pensar que isso são comunidades, pessoas, né? Através de eventos e da própria indústria criativa, como Semana da Animação, Game Day, STUM. A gente tem eventos mundiais que estão acontecendo, eventos nacionais, e a gente pode pensar em eventos regionais. Então, cada vez mais a gente fala do glocal, né? Então, é global ou local, né? Então, a gente já está conectado sem perceber. O híbrido, né? A gente já está falando do físico com o digital, né? Uma mistura. E daí, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem eventos como STUM, Games Festival, eventos de cinema como FAN, a Mostra de Cinema Infantil. Cada vez mais, de alguma forma, falam da comunicação, falam da indústria criativa e estão trazendo essas novas mídias, trazendo essas novas formas de se comunicar, né? Que é esse setor que a gente está reforçando da indústria criativa. Aqui em Florianópolis é muito forte, né, o setor da tecnologia, tanto que é conhecido, né, como Vale do Silício brasileiro, né? Então existe um fomento a essa área, né? Dizem que esse setor da tecnologia, inclusive, gera mais impostos do que o próprio turismo, né? Traz mais riquezas internas, assim, tem muita gente de fora vindo para Florianópolis, né, dentro dessa área da indústria criativa. Então, é uma área que está muito forte aqui. E eu, né, então, como candidata a deputado estadual, eu sonho que a gente possa expandir isso para o estado inteiro.
né, que, por exemplo, esses eventos que a gente tem aqui, né, como a Mostra de Cinema Infantil já tem feito esse trabalho de levar para o interior, mas, por exemplo, o Game Day, né, acontece em Florianópolis, a gente pode levar essas iniciativas para o estado inteiro e desenvolver esse setor da indústria criativa no estado inteiro, mesmo porque hoje é isso, a tecnologia ela permite que uma pessoa lá no interior de Faxinal do Guedes possa aprender programação online, possa fazer uma faculdade lá no exterior, né? Mas mesmo assim, é importante que a gente também fomente esses cursos presenciais, esses eventos presenciais lá no interior, para que isso realmente aflore e a gente possa ter essa forma de desenvolvimento da economia que é da indústria criativa, né? Essa preparação desses profissionais da indústria criativa para a própria indústria local que está se desenvolvendo, né? Então isso é uma das minhas defesas, né? Enquanto candidata a deputada estadual, que a gente possa levar essa indústria criativa, o desenvolvimento dessa indústria criativa para todo o estado, né? E É fazendo essa interessante a gente pensar que em cada região, né, pode ter como se fosse uma ilha, né? Não necessariamente a ilha física, né, que a gente acaba comparando com Florianópolis e com a nossa região, mas em cada região pode ter fomentos, né, como você comentou, que vão alavancar esse setor, né, não só numa cidade, não só numa região do país, mas também, não só localmente, mas que tem essa conexão, né? Vou dar um exemplo, Criciúma, de repente, tem um tipo de indústria. A gente acaba pensando em, exemplo, cerâmica e tudo mais, Joinville, Jaraguá, a gente pode pensar em outros setores, né? Por exemplo, a metal mecânica, a gente pensar no oeste, a gente pode pensar em outras indústrias, como de alimentos e tal. E Florianópolis acaba, justamente por não ter aquela indústria pesada, né, que a gente fala, metal mecânica, tem a parte de tecnologia da informação e comunicação. Então é legal também de a gente pensar que essa área, ela não precisa ficar só aqui, ela pode também ter outros locos, né, outros locais que vão estar levando a indústria criativa. Ela pode estar disseminada, descentralizada, né, isso é bem interessante. E hoje a gente está nesse momento, né? E eu ia comentar assim, né, que a gente está falando que a indústria criativa ela abarca várias áreas, mas tem uma área que eu e você a gente gosta muito, que é a área da educação, né, que é um dos temas então da nossa live, esse uso das novas tecnologias e da produção da indústria criativa na área da educação, né? Então assim que é um tema que eu venho já que eu me vejo ligada, né, fazendo essa ponte entre as novas tecnologias, novas mídias e a educação há muito tempo, e você também, né? Então, assim, acho que a gente tem essa conexão também aí, então eu queria ouvir um pouco de ti, das tuas experiências, falar um pouquinho das minhas também. Que legal. Uma coisa que é interessante a gente pode pensar é que, como a gente falou, né, o cenário ele está sendo montado, então cada vez mais a gente está vendo cursos à distância, não só como aluno, como professor, né? Então, eu comentei de eu estar estudando em outra instituição em outro país, né? Mas como professor também eu trabalho com educação presencial e também trabalho com educação à distância. Nos últimos 2 anos, eu não imaginava que eu ia fazer isso. Mas eu comecei a dar aula não só em Florianópolis, mas também em São José, São João Batista, Tijucas, Governador Celso Ramos, Santo Amaro, né? Daí foi abrindo ali em Santa Catarina o espaço, né? Quando eu me percebi, estava dando aula já para o Acre, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, totalmente online. Às vezes com turmas até com 100 pessoas, dependendo da área, né? Algumas turmas com 30 pessoas. Então a gente viu que hoje a conectividade, a internet, a comunicação, tanto a televisão, o computador, o celular hoje que a gente está utilizando aqui, né? Ele é uma ferramenta que aproxima. E a gente consegue aproximar, às vezes até locais, né? Eu nunca imaginei que ia dar aula no Acre. Então é possível hoje. E daí, cada vez mais, né, para aproximar isso, a gente tem ferramentas. Então, exemplo, o WhatsApp, uma rede social, o Instagram, o IGTV, o YouTube. A gente também começa a trabalhar com aplicativos. Por exemplo, estudando Duolingo para aprender inglês. Hoje eu criando aplicativos de celular, não só para cá, não só para a nossa região, mas que vão ser utilizados no Brasil inteiro. Aplicativos de educação. Então, trabalho também com a criação de personagens, cenários para a educação à distância. E muitas vezes, hoje, a gente está utilizando isso e nem percebe. Exemplo, um curso à distância gamificado,
feito pelo celular. Isso já é possível. E a gente já está criando isso dentro do Senai. É muito bonito a gente ver que isso está indo cada vez mais para a casa das pessoas, né? Então a gente está, na realidade, aumentando o acesso à comunicação e acaba sendo também um acesso à educação, né? Para pessoas que, de repente, no passado não tinham este acesso, né? Então isso é muito legal. Eu sou muito ligada a essa área, né? Tanto que a minha graduação mesmo foi em multimídia digital, e eu fiz essa graduação à distância, né? A primeira foi educação artística, presencial, realmente na presencial foi muito, né? Foi artes plásticas, então a gente fazia gravura, escultura, coisas muito. Mas essa segunda graduação foi multimídia digital, então desde lá eu comecei a estudar essa interface entre educação e tecnologias, né? Como você criar essa educação, como ajudar os processos da educação por meio dessas mídias. E eu agora recentemente fiz um mestrado também, né, sobre o uso de tecnologias da informação e da comunicação na educação básica. Que legal. E foi muito legal esse mestrado, assim, porque ele me trouxe muitas quebras de paradigma, enfim, foi um processo muito bonito. Mas eu entendi um pouco melhor desse universo, né, que faz essa ligação, então, entre as tecnologias e a educação. E aí você vê que existe a educação à distância, mas quando você fala de educação básica, você não vai ter a educação à distância, mas você vai ter a educação presencial com o apoio de tecnologias. Então, o professor vai poder usar, seja um computador, um tablet, um celular, e por meio daquele dispositivo, o aluno vai ter acesso a um universo. E esse universo vai variar muito de acordo com o que é produzido naquele país, né? Eu fiz nessa minha pesquisa do mestrado, eu estudei o uso em 6 países diferentes, né? Na África, em Ruanda, um país super pobre, na Coreia do Sul, um país super rico, né? Na Dinamarca, um país rico, no Uruguai. Então, deu para ter bastante aí a noção das diferenças de cada um dos universos, assim, né? Mas é um fato que cada vez mais as crianças têm acesso a esses dispositivos, só que é isso, assim, às vezes não adianta você dar só o acesso ao dispositivo para uma criança que está lá na África, se ela fala africano e tudo está em inglês, né? Então a gente Uma precisa coisa da que eu percebi. produção, a gente precisa da produção local de conteúdos, sabe, para o nosso próprio povo, né? Então por Uma isso que eu coisa acho que eu achei que interessante que tu falou é que a gente muitas vezes olha para outros países, né? E a partir desse estudo de outros países, por exemplo, estava estudando agora a educação na Índia e estava vendo que em cada país tem seus desafios, né? Então, por exemplo, lá na Índia, eu estava vendo uma palestra do TEDx agora faz pouco tempo, que falava como que era a inserção, por exemplo, da mulher, né? E não só a mulher, mas pensem numa aluna, estudante, menina, né? Tendo acesso à educação e aprendendo programação. E hoje, se a gente acha que é difícil aqui, ou não só na nossa região, mas existem outros países que têm mais dificuldades ainda. Então, não só o acesso à ferramenta, ao computador, ao celular, mas também, às vezes, com bloqueios culturais, sociais, né? Onde, por exemplo, a mulher ela é impedida de ter acesso à educação, né? Ou países que, às vezes, até ela tem acesso à ferramenta, mas os professores não têm, às vezes, a capacitação daquela ferramenta. Então, não adianta eu dar o computador, se a pessoa não sabe mexer. Não adianta eu dar o celular com novos aplicativos ou outra mais moderno, se não tem quem ensina aquela criança ou aquele adolescente, né? Então, é importante também a gente lembrar não só do ferramental, não só do maquinário, né? Das tecnologias físicas, mas também dos softwares, dos aplicativos, não só do hardware, né? Então, da a gente precisa formação capacitar os professores. Não, é um universo Mesmo. muito complexo esse, né, que faz essa interface, porque tem o lado positivo e o negativo, né? Recentemente, eu fui professora de crianças e eu vi realmente, né, nessa área de informática, o quanto também é um problema essa questão de você simplesmente largar o celular na mão de uma criança, porque você vê hoje justamente porque a gente às vezes não tem um jogo bacana, educativo, pensado para as crianças, e isso eu vi. De graça, jogos para criança na internet é pouca coisa que tem. Por isso a gente precisa realmente produzir jogos, produzir conteúdo para essas crianças sem um monte de propaganda que vem junto. Os que tem de graça ainda é cheio de propaganda. Ou então cheio de violência.
né? Você vê aí uma geração de crianças tendo acesso a um conteúdo muito ruim. Então, para a gente mudar isso, a gente vai ter que produzir conteúdo de qualidade. Né? Então, para isso, a gente precisa dessa Uhum. formação de mão de obra, de incentivo Uhum. ao setor na área de educação. Né? Uma coisa que eu lembrei, né, que tu comentou, é Uhum. que junto com a minha formação, né, de graduação, né, em publicidade e propaganda, eu fui para a área de agências, gráficas, estúdios, né. Depois comecei a dar aula de desenho, aula de animação, e daí eu resolvi, eu sou professor, e daí eu comecei a me especializar em docência, daí eu fiz especialização, né, então MBA em educação. Depois eu fiz outra especialização, né, na área de arte. Então fiz artes visuais, cultura e criação. E vai puxando isso que a gente está falando, né? E depois agora eu estou fazendo mestrado, né, na área de tecnologias emergentes da educação. Daí a gente vê que tudo está conectado de alguma forma. E daí faz pouco tempo até que eu lancei um livro, né, justamente nessa área, que é de plataformas adaptativas e um outro livro de tecnologias para a educação, ou seja, cada vez mais, nos últimos 2 anos, né, a gente tem visto isso nas escolas, né, de forma geral, que os próprios professores estão precisando disso, né? Então, nem todo professor ele é capacitado ou ele é formado na área de tecnologia ou nas novas tecnologias, né? Então, cada vez mais a gente está vendo cursos para professores justamente nessa área, especializações, né, para professores nessa área. Por quê? Porque eles precisam se capacitar para capacitar os novos alunos. Não só da indústria criativa, mas de outras áreas. Exatamente isso. E a possibilidade, então, né, de uso de tecnologias na educação é gigante, né? Também é importante falar, assim, que eu daí, né, eu fui evoluindo, né, justamente dessa questão da multimídia digital para a área de jogos, que foi onde eu entrei no Senai como professora de jogos, né, e Uhum. ali, porque eu vi na ideia, assim, né, tipo assim, educação, jogos, o que que eu pensei assim, gente, imagina se a gente usasse jogos digitais para educação, porque as crianças adoram jogos, né? Uhum. E assim, e se a gente juntasse as coisas e criasse jogos que pudessem ser educativos, que as crianças aprendessem brincando e os adultos também. Então eu fui me especializando ali na área de jogos e virei professora no Senai. E agora recentemente, inclusive, né, esse artifício, né, de um Uhum. produto, né, da indústria criativa que é o jogo para divulgação da minha campanha. Né? Então, para quem ainda não Legal. conhece, eu criei um jogo chamado Francine Rumo a Lesc, né? Que é para divulgar a minha campanha de uma forma criativa. Né? Porque como Uhum. você se destacar no meio de todo esse universo, né, que é um universo muito povoado, né, muito concorrido da política, onde Uhum. uns têm muita grana, muita estrutura, e eu ainda estou começando, né, não tenho muita estrutura, não tenho muita grana, mas eu tenho esse know-how, né, esse conhecimento na área de jogos, e como professora ali do Senai, eu fiz amizade com alunos, enfim, né, conheço alunos ali, que eu chamei para falar assim, olha, vamos criar um jogo, porque eu sempre falava muito do advergame, né, nas minhas aulas, eu Uhum. dava disciplina de projeto de jogos, e eu sempre falava assim que, olha, porque às vezes você pegar e produzir um jogo para, sei lá, né, para um desses videogames profissionais, né, para Xbox, enfim, Nintendo, é um passo lá longe. Mas criar advergames existe um mercado para isso, que é o mercado Uhum. publicitário. Você usar jogos para Uhum. trazer ideias. Que para mim, acho que o jogo mesmo é um dos, assim, tipo, um dos topos ali das artes, né? Que tem a sétima Uhum. arte, então, assim, e Sim. o jogo, ele junta todas as linguagens, ele pode juntar, né, a linguagem da literatura, da música, do cinema e com interação, né? Então, eu sou Uhum. uma pessoa apaixonada por jogos e eu estou muito feliz que eu criei esse jogo como forma de divulgação. Eu vou te contar uma coisa, Jimmy. É Ó, que muito legal. inspirado num projeto teu que você Olha que ajudou a legal. realizar, que é o Catarininha, Olha que massa. né? Então, Catarininha, para quem não conhece, né, foi um jogo da mostra de cinema infantil, né, com a personagem Catarininha. Daí, não sei se todo mundo conhece, né? É um evento que acontece todo ano, né, no Teatro Pedro Ivo.
E daí a gente criou um jogo em 2015 chamado Catarininha e Cinema Infantil. A gente fez 5 fases, e aquelas fases elas iam meio que mostrando um pouco do cinema infantil do Brasil através do celular. Então, como Jumper, né, aquele jogo que é de pular e tal, pegar itens, a gente criou esse jogo e teve mais de 20 mil crianças, né, que tiveram acesso a essa plataforma através do celular. Então é muito legal a gente pensar também que a própria acesso, o acesso para a criança, o acesso para o adolescente, né, para um determinado conhecimento, por exemplo, agora a gente está falando de uma campanha eleitoral, pode ser através dos jogos, né? Então, como a Francine comentou, muitas vezes aquele aluno, ou não só aluno, mas aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo os adultos, eles podem conhecer um programa de governo, ou eles podem conhecer uma proposta, né, de governo através da gamificação. E da Exatamente. educação também. Isso é uma coisa que eu acredito bastante, tanto que eu usei, né? Estou muito feliz. Não sei se você tinha se ligado que eu tinha, enfim, né? Eu me inspirei um Que pouco legal. no Catarininha, Muito né? bom. Esse jogo que eu criei também, né? Um runner que você vai pulando, pegando itens, e à medida que você vai passando pelas fases, vão aparecendo, enfim, as minhas bandeiras, né? É uma forma bem Olha que lúdica legal. de apresentar as minhas bandeiras. Então, muito obrigada, inclusive, ao Lion e ao Felipe, que Uhum. me ajudaram a desenvolver, e também ao Arilton, que me ajudou a divulgar alunos aí que eu tive na Que turma, legal. nas minhas turmas de jogos e de programação do Senai. Que Então, legal. tá, né? Seguindo em frente, então, estou como candidata a deputada estadual porque eu quero ajudar a promover, né, a fomentar esse setor. Porque também, como pessoa que sonhou em criar jogos, eu vi o quanto é difícil, né? Você entrar nesse mercado da indústria criativa. A gente tem muita gente que é criativa e que às vezes não consegue, né, Uhum. entrar no setor e virar um profissional da área mesmo. Né? Por mais que exista um mercado em expansão, o que eu vi na prática foi, por exemplo, das minhas turmas de jogos, vários alunos muito talentosos que não conseguiram entrar no mercado. Né? Então, Uhum. porque o próprio Arilton é um caso, né? Um menino muito, muito, muito talentoso Uhum. que eu fui encontrar trabalhando na livraria, né? E Uhum. fiquei feliz, enfim, é um ambiente ótimo de trabalho, mas ele tem muito potencial para ser um desenvolvedor, assim como o Felipe, como Uhum. o Lion está trabalhando na área. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma força por parte do governo para Uhum. ajudar o desenvolvimento desse setor que Uhum. vai, inclusive, ajudar na economia do Estado, né? No caso, você Uhum. desenvolver a indústria criativa é você desenvolver a soberania do nosso Estado na produção nessa área e justamente que é um setor que é em desenvolvimento em termos internacionais, né? Eu acho que aqui em Uhum. Santa Catarina é um estado que existe um fomento, a gente não pode falar que não, mas que pode melhorar muito. Uhum. Hoje o que a gente vê ainda existe um fomento, mas não podia ser muito melhor, e nesse sentido a gente vê, tá, então se não tiver fomento, então não vamos fazer nada. Não, existem alternativas. Por exemplo, o Uhum. crowdfunding, né? A pessoa Uhum. pode criar um jogo, criar um projeto cultural na área de indústria criativa ou de educação e novas tecnologias e bancar isso e fazer isso por meio Uhum. de crowdfunding. Por exemplo, o Jimmy agora está aí com um projeto que é de crowdfunding. Quer falar um pouquinho sobre esse Uhum. projeto? Sim, eu sou da área de quadrinhos também, até tenho aqui a capa do Super Contos da Ilha. É um gibi que resgata a cultura local. Então, eu sempre gostei de alguma forma, trazer, né, projetos culturais. Então, participei da Catacomics 1, 2, 3, né, que é um projeto colaborativo de catarinenses, né. Depois, em 2016 para 2018, eu fiz uma história em quadrinho, né, então uma revista em quadrinho chamada Super Contos da Ilha. E agora, em 2022, a gente está lançando a Super Contos da Ilha 2, através do site Catarse. A gente está com uma campanha, agora no finalzinho de campanha, né, os próximos 10 dias, essa campanha termina no site e ela vai para a gráfica. Então a gente vai produzir mais 1.000 revistas em quadrinhos, resgatando a cultura da ilha. Então, tanto pelos quadrinhos, quanto também, por exemplo, pelos jogos, né? No passado eu fiz o Cambirela Adventure, que era resgatando a cultura também local, né? E outros projetos que eu participei. Então, é legal de saber que muitas vezes a gente faz projetos
como a gente comentou, de crowdfunding, e cocriação, né? Muitas vezes em projetos colaborativos, com mais pessoas, com mais artistas, né? Não só desenhista, mas programador, desenvolvedor, vendedor e vários outros setores, né? Então, isso é também a indústria criativa. Outro projeto que eu estou participando é o Co-Creation Lab. Então, é um projeto que justamente incentiva, né, como startups, ele faz uma incubação de projetos, de empresas e novos negócios. Então, um dos projetos que eu estou junto com o Senai é o aplicativo Liga SC, que é a Liga de Ilustradores e Grandes Artistas de Santa Catarina, apoiado pelo Co-Creation Lab. Então, é um aplicativo de celular que vai conectar pessoas, escolas, empresas e também conteúdos da indústria criativa. Então, é legal de a gente pensar que existem esse tipo de collabs, projetos colaborativos que envolvem não apenas uma, mas várias pessoas, né? E projetos que selecionam artistas e movimentos não só lá fora, que a gente pode pensar em nível Europa, Estados Unidos, mas vamos pensar também em nível Brasil, em nível Santa Catarina, em nível regional, né? Então, eu mesmo participei, comentei, né, da Catacomics, que a gente ia presencialmente em várias cidades de Santa Catarina e selecionava ilustradores para fazer histórias em quadrinhos, né? Então, é legal de a gente pensar que existem vários outros projetos e a gente pode criar esses projetos através do apoio do governo também. Pode falar um pouquinho mais para... Então, eu sou uma pessoa que acredito muito na importância desse fomento por parte do governo ao setor, né? Porque isso vai trazer realmente um retorno em termos de desenvolvimento da economia do nosso estado. Eu acredito muito nisso, então acho que um dos motivos, inclusive, que eu estou, né, querendo entrar na política é para poder trazer mais isso, né? Mais garantir que os programas que a gente já tem hoje, como Elizabeth Anderle, por exemplo, né, programas de nível estadual, que eles sejam mantidos, que eles sejam realmente garantidos, mas que a gente possa criar outros projetos também. Né? Eu gosto muito de lembrar, né, que eu consegui entrar no Senai como professora graças ao Pronatec, né? Foi um programa que trouxe, então, né, para a população cursos técnicos, e aí tinha um curso técnico dentro do Pronatec que era de criação e desenvolvimento de jogos. Então, foi a primeira, né, foi ali que eu comecei a dar aula no Senai por meio desse programa que foi criado, acredito, durante o governo PT, né, durante o Lula, e que trouxe um grande desenvolvimento para o nosso país. Você acha que até sabe mais sobre o Pronatec, né? Sim, é legal de a gente pensar que não só aqui regional, mas nível nacional, né, a gente teve milhares de pessoas que tiveram acesso. Então, a gente tinha, por exemplo, escolas, né, com cursos técnicos gratuitos, né, não só escolas, mas a gente tinha aula, por exemplo, né, nas igrejas, tinha aula, por exemplo, nas escolas de bairro, tinha em vários salões, né, eu nunca esqueço dando aula em bibliotecas municipais, né, dando aula, por exemplo, no próprio Centro Integrado de Cultura, né, no SIC, aqui na nossa região, dava aula na Biblioteca do Estreito, dava aula, por exemplo, nos ingleses, não só no Senai, mas em outros locais, né, municipais, estaduais, a gente levava, então, ali, educação. Então, esse é um programa que eu nunca vou esquecer, né, porque justamente, até em São Paulo, eles falavam, é melhor levar uma câmera para uma comunidade carente do que, às vezes, levar uma arma. Eu sei que é meio pesado pensar nisso, né, mas a gente leva a indústria criativa em locais que eles querem criar. Sim. Então, muitas vezes, ao invés de eu criticar um pichador ou um grafiteiro, eu posso, às vezes, dar tinta para ele fazer um grafite, fazer uma pintura, fazer uma arte, né? Então, eu estou dando, na verdade, acesso a uma profissão, né? E, da mesma forma, a gente pode fazer, né, levando educação, levando cursos de desenho, cursos de animação, cursos de jogos, né? E daí eu acabei lembrando também de editais, né, que a gente tem, que às vezes fomentam, como o edital estadual, né, o Elizabeth Anderle, a municipal, se a gente pensar em Florianópolis, né, o Fundo Municipal, e nível nacional, Lei Rouanet, que, né, cada vez mais a gente vê em nível nacional. Então, esses fomentos, eles têm que cada vez mais serem apoiados, né. Eu lembrei de outros casos também locais, né, como para o Jovem Urbano, que levava para jovens carentes de comunidade ou de bairros carentes, né, muitas vezes são marginalizados, tinham acesso
por exemplo, a cursos técnicos de diversos setores, né? Um que para mim foi importante é um projeto chamado Animando a Cultura da Ilha. É um projeto em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, lá em 2009, né? Que a partir desse projeto surgiu o curso de desenhista de animação no Senai. Isso Olha. pensem há 10, a 12 anos atrás. E a partir desse curso a gente teve outro movimento, né, do Pronatec, com cursos técnicos de qualificação, aperfeiçoamento. E a gente já forma mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000, perdi a conta, né? Na área de desenho, animação, jogos, roteiro, projetos culturais. E agora, mais recente, o Floripa Mais Tech, que é uma iniciativa dentro da Prefeitura, né, Municipal de Florianópolis, onde a gente leva em escolas municipais o acesso hoje pelo celular, né, a comunicação e também a projetos, né, como o Hello, que é um aplicativo de celular que eles aprendem a desenvolver e aprendem a programar, né? Então, pensem que a gente está levando para mais de 3 a 5 mil pessoas o acesso à educação de novas tecnologias, tanto emergentes da educação, que a gente comentou, né? Mas também na área de programação, na área de desenvolvimento, né? Não só de aplicativos, né? De celular, que a gente comentou, de jogos, mas também de web, internet e assim por diante. Então, esses bairros carentes, né? Falando assim, eles precisam muito mais, às vezes, do que outras regiões da nossa cidade. Então, quando a gente leva e dá acesso à educação, a gente está formando pessoas, formando profissionais. E esses profissionais, amanhã ou depois, vão ser os novos empresários, donos de empresa, para a indústria criativa, que a gente comentou, mas também para outros setores, né? E em algum momento vão também aproveitar este setor que a gente comentou, que é transversal. Eu queria pedir de ti um pouquinho também, que às vezes o pessoal pergunta, e até que ponto um deputado estadual pode ajudar nisso? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Fran. Então, o deputado ele vai tanto poder fiscalizar, né, essas leis, esses editais que já existem, quanto também propor, né, novos projetos de leis que incentivem o setor, né, e é uma coisa que eu quero fazer muito. Eu até fiquei lembrando aqui, enquanto a gente estava conversando, né, o quanto realmente, dependendo do governo que a gente está, tudo pode mudar, né. Por exemplo, quando a gente fala de indústria criativa, a gente fala de cultura, né? E na época do governo do PT, que a gente teve o ministro da Cultura, o Gilberto Gil, a gente teve uma grande revolução no Brasil, que o Gil ele fez um projeto chamado Pontos de Cultura, que deu, no caso, incentivo a várias comunidades, eram tipo incentivos pequenos, mas em muitos lugares do Brasil, né? Descentralizado, né? E então você dava ali para a população, o que ele dava? Ele dava computador, incentivo para estar comprando justamente itens para o desenvolvimento da cultura digital, porque cultura as comunidades às vezes já têm, mas às vezes o que as comunidades não tinham era acesso a um computador, a uma filmadora, e junto com isso um projeto também, né, valores no caso, para que as pessoas pudessem desenvolver projetos. Né? Então, olha só, né, o quanto isso trouxe de desenvolvimento para todas as áreas do Brasil. Foi um incentivo na área da cultura, só que isso lá no interior, né, de Santa Catarina, um ponto de cultura, estava produzindo riqueza localmente através, né, desse desenvolvimento dessa indústria criativa por meio da cultura. Né? Então, assim, eu acho que eu espero que agora, né, a gente está há 20 dias das eleições, né, que todo mundo vote com consciência justamente por pessoas que estejam batalhando pela cultura, né? O Lula ele tem falado muito que assim que ele assumiu, ele tem investido pesado na cultura, justamente que ele também tem essa visão de que a cultura ela pode produzir riqueza, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Também que a gente incentivando o setor da cultura, a gente vai desenvolver a economia e o país como um todo. Né? Então, por isso que eu realmente estou como candidata a deputada estadual, estou fazendo o meu melhor nesse processo, usando justamente todo o conhecimento que eu fui acumulando ao longo do tempo, né, de desenvolvimento de mídias, como, por exemplo, esse jogo, né, toda essa questão do uso de tecnologias em geral, né, TikTok, Facebook, Instagram, criação de vídeos, para
estar promovendo aí o meu nome, porque eu quero sim chegar lá na Lesc e poder ser uma pessoa aí lutando pelo desenvolvimento então desse setor, né? Então aí quem estiver nos vendo que votar aqui em Santa Catarina, de considerar, né, votar Francine Canto 4333 para que a gente possa realmente desenvolver esse setor em toda Santa Catarina. Né? Então, essa é a Muito minha bom. proposta. E aí, olha, entraram umas pessoas legais aí, a Jeca Voigt, que está Augusto. totalmente aí, produtora cultural importantíssima dentro da nossa cidade. Augusto, boa noite. Não sei se alguém quer, vocês querem colocar alguma pergunta, algum comentário? Podem colocar no chat, tá, gente? Se não tiver, também a gente pode. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que você acha importante, que te surgiu agora de insight. Uma coisa que é interessante que a gente pode pensar é que muitas vezes a cada 2 anos ou a cada 4 anos a gente fica naquele momento, né? Em quem eu vou votar? E daí a gente pode pensar, eu vou votar no presidente X, eu vou votar, exemplo, no governador Y, eu vou votar num deputado estadual, deputado federal, e muitas pessoas que eu venho falando ficam com aquele ponto de interrogação. Em quem eu vou votar? Né? E a gente acaba cobrando quando passa a eleição, mas na hora que a gente tem, digamos, o poder da caneta em escolher, né, quem a gente vai votar, a gente não pesquisa. Então, uma coisa que eu gosto de reforçar agora nesse mês, né, nesse ano, e não só esse ano, mas vamos pensar que a gente tem que fazer isso todo ano, seria o correto, né, é olhar o histórico, né, o histórico do deputado, o histórico do senador, o histórico do presidente, e justamente ver aquilo que eles propõem, né? E, da mesma forma, a gente vê os melhores candidatos, não só, às vezes, sei lá, na roupa, na gravata ou algo assim, mas de fato naquilo que eles vão fazer e vão mudar na nossa sociedade, né? Aquilo que eles não só propõem, mas aquilo que eles fazem, né? Então, falam e fazem aquilo que a gente está vendo, né? Então, a gente tem que votar nas pessoas que fazem e falam. Então, Agora por isso que eu reforço aqui para votar na Francine, né? Já anota o número 40333, né? E Não eu acho esqueça o que número. entra um assunto bem importante, né? Que é essa da consciência, da importância da política, de você realmente pesquisar o seu voto, né, na hora antes de escolher, porque eu mesmo digo que eu acho que eu estava um pouco alheia à questão política do nosso país, mas diante de tudo que aconteceu, eu fui percebendo quanto é importante realmente a gente deixar de ser alienado, que tem muita gente, né, que tem todo um processo histórico. Por que as pessoas não gostam de política? Né? Tem toda uma construção histórica, a Nada é gente não para casa. aprende sobre isso na escola, né? Por isso até, né, eu falo que uma das minhas bandeiras é a educação para a cidadania, e eu sonho muito em juntar essas coisas, né? Que é a educação para a cidadania junto com as tecnologias, para que a gente possa Uhum. ir mais rápido e mais longe nessa questão da educação para a cidadania, que a gente possa criar jogos que tragam consciência, que a gente possa criar mídias criativas, que a gente possa usar todo esse poder, né, da indústria criativa, das mídias, da cultura, para levar a consciência e a educação para a cidadania, porque o nosso país está precisando, né, a gente precisa avançar Cada vez muito mais. nessa consciência na cultura política, né, então essa é uma das minhas batalhas aí na vida, eu espero conseguir ao longo da minha vida, né, seja como deputada ou como profissional da área, né, eu espero realmente poder contribuir com a nossa sociedade por meio da educação da cidadania junto com as tecnologias. Muito bom. Então é Bom te isso. ver, Francine. É um prazer, né, conversar contigo e saber que na hora de votar a gente tem pessoas que a gente confia, né? Pessoas que propõem e que fazem a diferença. Ah, que bom, Jimmy. Muito obrigada, viu? Um prazer. Você sabe, né? É uma pessoa que eu admiro demais por toda a sua trajetória exemplar aí. Realmente é uma trajetória muito bonita, né? Que está trazendo muito benefício para muitas pessoas num nível cada vez maior. Então, parabéns pelo teu trabalho, que a gente possa ter vida longa e fazer muito mais ainda aí pela nossa sociedade, né? Pelo nosso estado e pelo nosso país. Então é isso, muito obrigada e a gente segue em contato. Até a Tudo de bom, um próxima! abraço.
Até mais. Abração, Tudo de bom. yeah! Tchau! Até.